Boa noite a todos, boa noite a todas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Teodora Guarani, moradora aqui da aldeia Jaguapiru, município de Dourados, Mato Grosso do Sul, e sou membro do projeto Tecorá Maranhão, que atualmente está a cargo do Foremes, do FENEI, e também da Associação Salvare e a FAIND, Faculdade Intercultural Indígena, UFGD. Estamos hoje com mais uma programação semanal, que acontece sempre às segundas-feiras, das 19 às 20 horas, com temas diversos e também convidados de diferentes áreas de conhecimento. Então, aproveitem, né, e curta a nossa página do Tecorá no Face, no YouTube e também no Instagram. Você pode deixar as suas perguntas, suas colocações durante a live, que estará passando também ali na tela os seus comentários, né? Aproveite e curte aí a nossa live desta noite. Hoje está conosco a professora Pierlângela Nascimento da Cunha. Muito prazer, professora. Estou muito feliz de você ter aceito aí o nosso convite, né, o convite do Projeto Tecorá, para estar conosco, né, hoje à noite. Ela que é a diretora-geral do campus Amajari, Instituto Federal de Roraima, né, professora? E para a gente é uma honra estar com você esta noite. Já conheço, né, há alguns anos atrás, né, a Pierlângela já foi membro da Comissão Nacional, né, de Educação Escolar Indígena também, e da CNPI, né, membro da CNPI. Mas eu vou primeiro, antes de passar a palavra para ela, né, é importante vocês conhecerem um pouco mais quem é a professora Pierlângela. Ela é mestre pelo programa de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, possui graduação pela Universidade Federal de Roraima e atualmente é diretora do Instituto Federal de Roraima. Tem experiência na área da educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, atuando principalmente nos seguintes temas: autonomia, identidade étnica, escola indígena, política pública da educação básica, cultura e currículo. Então, boa noite, professora Pierlângela, seja muito bem-vinda, e também desejo boas-vindas a todos os nossos participantes. Vou passar a palavra para a professora Pierlângela falar um pouco de você mesma, né? E se apresentar para quem nos acompanha, onde você mora, né? Onde atua, e falar um pouco da sua caminhada, né, durante esse tempo aí, até esse envolvimento aí com a temática indígena no currículo, né, que é o trabalho da sua dissertação também. Boa noite, professora, a palavra está com você. Boa noite, Teodora. Boa noite a todos os membros, né, do Tecorá. Quero agradecer pelo convite, é uma satisfação muito grande estar hoje nessa live, participando com vocês, trocando experiência, contribuindo. Boa noite aos participantes que estão acompanhando aí pelo Instagram, Facebook e pelas redes sociais, né? Pelas demais redes sociais. Então, eu sou Apixana, aqui de Roraima, e sou da comunidade Barata. Atualmente, eu estou como diretora-geral aqui do Instituto Federal de Campus Amajari, né, como diretora-geral. Mas a minha trajetória como professora, eu comecei aos 20 anos, então já faz algum tempo, né, que eu estou nessa batalha. Eu costumo dizer que eu sou uma terceira geração daqui do estado de Roraima que entrou no movimento indígena, e que durante esses anos eu fui professora, mas fiz parte da gestão como gestora de escola na comunidade indígena, como
coordenadora pedagógica. Por isso que tive a oportunidade de estar no movimento, começar no movimento com uns 20 anos de idade, e para sempre, né? Nessa luta por uma educação escolar específica e diferenciada, né? Então, são alguns anos contribuindo, assim, tem um longo histórico, né, como você falou, representando aqui, fui coordenadora da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, ajudei por 10 anos como conselheira do Instituto Isiquirã, participei 10 anos, além de ser da primeira turma, né, da licenciatura intercultural do Instituto Isiquirã, ajudei a construir, fui primeira pessoa do centro acadêmico, presidente do centro acadêmico, e isso me levou a contribuir com essa questão da formação superior indígena, com toda essa luta, com essa pauta que a gente tem de educação escolar indígena, tanto em Roraima como na Amazônia, né, que eu fui do COPIAR e depois COPIAN, né, hoje COPIAN, que é o Conselho dos Professores Indígenas da Amazônia, e tive essa oportunidade de participar da CNPI, da CNE e dessas comissões e assessorar aí o Conselho Nacional de Educação, ajudar a contribuir com essas nossas discussões, né? Então, é um longo período, né? Fiz magistério, depois licenciatura intercultural no Isiquirã e fiz mestrado na UFAM, né? Então, Teodora, são uns longos anos nessa caminhada aí. É muito bom, professora Pierlângela, né? Você está colocando para a gente, né, um pouco do seu histórico mesmo, né, de luta em prol da educação escolar indígena e de outras questões que envolvem a nossa situação, né, dos povos indígenas do Brasil. Tem aí uma larga experiência, né, nessas lutas, nesses movimentos, e hoje eu particularmente me sinto assim privilegiada por você estar ocupando essa função, né, diretora do Instituto, que é uma conquista muito grande, né, para o seu povo, mas não deixa de ser também uma conquista de todos nós, educadores indígenas desse país, né, então, é muito bom isso daí, essa conquista. Nós temos aqui algumas questões, tá, professora Pierlângela, para nortear um pouco a nossa conversa aqui, né, o nosso diálogo, tá bom? Tudo tranquilo. Vamos aqui, né, para a primeira. A inserção da temática indígena no currículo escolar é uma estratégia de resistência ou de dominação cultural, sob o seu ponto de vista? Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu, como pesquisadora, tinha essa parte enquanto movimento indígena, né, e como liderança e essa luta dentro do movimento, mas também quando eu entrei na universidade, e antes mesmo, nós já problematizávamos muitas questões da educação escolar indígena, e uma delas era em relação ao currículo. Então, a gente teve aqui o dia D, né, que escola temos, que escola queremos. E isso, quando a gente também, no copiar, né, a gente discutiu, e lá nós criamos os princípios da educação escolar indígena, me despertou muito essa curiosidade como pesquisadora, quando eu entrei na graduação. E eu fiz licenciatura intercultural com habilitação em ciências sociais, e sempre que eu conversava com os colegas e com os meus professores, eu tinha essa curiosidade de saber o que o nosso currículo, qual era o nosso currículo, analisar melhor, porque a gente já tinha professores indígenas, a gente já tinha gestores indígenas, e a minha curiosidade era saber se esse currículo ele tinha mudado ou não, porque uma perspectiva era a minha enquanto movimento, enquanto liderança em frente das organizações, né, levando essa pauta externamente, mas eu queria entender o processo interno, né, das nossas escolas.
E eu fiz a minha graduação tentando compreender os projetos político-pedagógicos, essa construção de uma assessoria indígena, porque eu acho importante a gente destacar que quando a gente fala de formação, para nós indígenas, a gente tem que ultrapassar alguns limites, né? Porque e esse limite da formação, eu vejo que a gente vai buscar a academia, mas ao mesmo tempo a gente entender esse processo da academia, do científico, dentro daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente está construindo. E aí eu queria entender estrategicamente se aquilo que a gente estava discutindo no movimento estava sendo implementado, né? Porque isso era importante, porque nas reuniões de discussão, quando a gente ia conversar com a Secretaria de Educação e colocar nossas pautas de educação escolar indígena, as nossas reivindicações, a gente era muito questionado, mas isso não está acontecendo lá, né? E eu queria colocar isso, mas por que não está acontecendo, né? Será que não está acontecendo? E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu foquei nessa temática do currículo e para entender se o que nós estávamos discutindo dentro do movimento estava sendo executado, essas estratégias estavam sendo como uma estratégia. E realmente, na conclusão do meu trabalho, e eu estudando a cultura do meu povo, eu fiz um estudo de caso na minha comunidade e também eu já vinha de algum trabalho de pesquisa, porque eu pesquisei assim, eu consigo dizer hoje que eu tenho material de uns 100 anos de história do meu povo, né, que foi um trabalho que eu fiz de pesquisa junto com os colegas, andando em todas as comunidades da região da Serra da Lua, ouvindo as pessoas mais velhas, e isso fez com que eu pudesse, né, conhecer, além de conhecer a cultura do meu povo, com maior profundidade, né, além daquilo que eu já sabia, mas deu para entender melhor porque alguns elementos culturais também não estavam mais sendo praticados, né? E isso foi um trabalho, quando a gente falava muito na nossa pauta de revitalização cultural, eu queria contribuir com essa parte. Então, o que acontece? Na conclusão do meu mestrado e nesse estudo de caso que eu fiz e com todos os estudos que a gente tinha, deu para concluir que realmente o currículo ele estava sendo, né, estava atendendo ao que a gente queria, né, que é o fortalecimento de resistência mesmo, era fortalecimento da nossa cultura e ele estava servindo aquilo a que a gente, enquanto movimento, estava propondo, né? Então, foi muito interessante, porque, assim, e é uma coisa que eu sempre falo, como professora dentro da escola indígena, às vezes a gente ouve as lideranças, às vezes a gente ouve os colegas, os nossos pares, mas nesse processo eu entendi que também os alunos, né, seriam importantes ser ouvidos, e os pais. E foi muito interessante, porque conversando com os pais e com os alunos, eu mudei a minha visão, inclusive enquanto liderança, né, porque eu passei a compreender alguns aspectos mais profundamente, né, e que iam sendo levados em pauta com mais maturidade para quando a gente ia debater, né, e defender esse direito à educação escolar indígena. Então, foi um processo de amadurecimento, conhecimento, em que eu tive que me abrir, né, nesse sentido de que entender melhor a academia, mas ao mesmo tempo entender melhor o que estava se passando, né, tanto o que a gente tinha de história, mas também o que a gente estava passando por essa, quando a gente fala muito da juventude, né, mas às vezes entender melhor como é que pensava essa juventude para essa questão do currículo foi muito importante, muito importante. Então, eu saí enriquecida e hoje, quando eu falo de currículo, né, fora, inclusive fora, não em escola indígena, isso contribuiu muito para ir vendo que o currículo mesmo, nas escolas indígenas, ele é um instrumento de resistência.
O sinal da professora Teodora tá falhando um pouquinho e tá oscilando. Eu vou reportar a próxima pergunta, depois ela comenta daí, tá, professora? Qual seria o panorama? Tranquilo. Tá bom, obrigado. Qual seria o panorama e a sua interpretação da chegada de tantos indígenas no ensino superior? Então, essa questão da chegada dos indígenas no ensino superior, eu tenho a grata satisfação de dizer que participei de todo esse processo desde o início. Inclusive, quando nós fizemos o levantamento dos primeiros indígenas formados, né, principalmente em Roraima, a gente participou desse levantamento, quais eram as formas de inserção dos indígenas, dos povos indígenas, né, na universidade, entender todo esse processo. Eu participei desde o início, entendendo esse processo, e esse panorama que nós temos hoje é muito satisfatório para nós que lá iniciamos essa discussão. E nesse processo, e eu quero contextualizar historicamente aqui, quando nós começamos a ver que não havia o ingresso, né, e começando esse processo discutindo pela educação escolar indígena, nosso objetivo era formar professores indígenas. Então, dentro desse levantamento foi verificado que nós não temos, precisamos. Como é que nós vamos fazer a implantação do ensino médio nas nossas escolas? A gente tem escolas até o nível fundamental 1 e 2, mas a gente precisa implantar um ensino médio. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos... A gente precisa, o Estado exige que a gente tenha uma formação. Tá, mas o Estado exige... então, vamos fazer um curso específico para indígena. E, ao mesmo tempo que nós levamos essa discussão para as universidades e para a Universidade Federal, tanto participando já da discussão que tinha em Mato Grosso, como já vinha sendo discutido isso no Copiam, e levamos em frente, participando de comissões e implementando, e conseguimos colocar na Universidade Federal esse primeiro curso. Nós fomos identificando também que outros alunos, e aí era uma demanda já colocada pelas lideranças, pelos tuxau, que lutavam pela terra. Eles diziam, e depois que a gente demarcar nossas terras? Porque é uma luta grande, demora muito tempo. Quem vai assumir, né, essa gestão desse território? Como é que vocês vão fazer? Né? Porque se a gente conquistar a terra, vocês vão ter que lutar para manter essas terras. Então, vai ser um trabalho que vocês vão... Como é que vocês estão pensando? Isso desafiava a gente. Nós, então, pensamos muito nessa questão. Tá, daqui para frente, então, nós não vamos levar paralelamente a discussão de outras formações. E aí a gente sempre listava, né? Quais eram as prioridades de formação, o que você quer, quais são essas outras formações que nós queremos, pensando nesse planejamento de território, terra, saúde, o que nós vamos fazer? Quais são as outras discussões? E aí a gente ia elencando. Com isso, se pensou muito nessa questão de que vamos fazer convênios, vamos fazer... Como é que nós vamos apoiar? Como é que vai ser esse processo? Os jovens vão vir para a cidade, quem é que vai ser esse jovem? Como é que nós vamos fazer? Então, muitos dias de debate, horas de debate para a gente definir. É claro que hoje a gente já tem aí um número grande, começamos pela licenciatura, mas as outras formações de gestores e as outras formações que hoje nós alcançamos, para mim, é espetacular. Eu, particularmente, me sinto muito satisfeita pelo resultado que nós temos, pelo panorama, né? Acho que aproximadamente mais de 50 mil, né? Universitários indígenas. E muitos desafios, né? Eu encontro assim essa bolsa permanência, o ProLint, que lá no início se tinha, né? Hoje os desafios do bolsa permanência,
o Bolsa Permanência, a gente lembra que a gente começou com uma bolsa que era de R$ 90 para compra de share, pagamento do transporte. Depois a gente conseguiu o ProLind, conquistar o ProLind, e depois muitas discussões depois, porque o Bolsa Permanência ele surgiu dessas questões, foi colocada pelo movimento indígena e surgiu nesse programa grande. Então, é uma luta que começou dentro do movimento indígena. Então, tudo isso foi processo de construção, né? Um processo de construção muito grande, muito intenso, e eu tive a oportunidade de conversar com alguns jovens na Unicamp em 2019, e eu gosto de conversar com os jovens para entender o que eles estão passando, o que eles estão vendo uma formação, e aí em outro estado, né, indo para a cidade, e são muitos desafios. Para nós que ficamos, que estamos na nossa terra, mas o grande desafio é para aquele jovem que sai das suas comunidades e vão para outros lugares, outra cultura, outra... Eu digo assim, eu moro mais tempo na cidade, né, mas de vez em quando a gente tem que sair e ir para a beira do rio, olhar a mata, ir para o meio do mato para renovar a energia. Agora, você imagina os jovens, mesmo sendo os jovens que já são acostumado à tecnologia e tudo mais, e o que eu tenho ouvido é que eles sentem muito, o impacto é muito grande, né? Então, dentro desse panorama, né, eu vejo assim que quando a gente começou esse processo, nós tínhamos uma noção dessa dimensão, mas hoje, depois de tudo isso, né, é uma conquista muito grande, muitos desafios, claro, que a gente precisa, mas eu acredito, assim, que nós formamos, e todo esse processo aí, como eu disse, eu sou de uma terceira geração, todo esse processo formativo de lideranças, de pessoas que deram continuidade, que estão aí, que a gente pode ver dando continuidade no nosso trabalho, é muito importante, muito importante. Agora, uma questão que eu sempre chamo a atenção, nós indígenas, nós nunca podemos perder aquela ligação com a nossa comunidade, com o nosso movimento, com aquilo que o nosso povo acredita. Então, isso é fundamental em qualquer espaço que a gente ocupe. Nós temos que ser o que nós somos. Independente, a gente pode ser doutor, mas eu sempre digo, a gente tem que estar com o pé no chão, com o pé na aldeia e na comunidade. Isso é muito importante, né, professora Pierlângela, tudo isso que você está falando, né? Primeiro, eu quero pedir desculpa que eu desapareci algumas vezes, né, em função da desconexão aí com a internet. Acontece aqui em Dourados. E aí isso também já demonstra, né, a dificuldade de muitos de nós educadores, né? Mas eu parabenizo você, professora Pierlângela, pela garra, né, que você tem e que sempre esteve na luta, como você acabou de falar, né? Nós indígenas podemos ser doutores, pós-doutores, né? Mas nunca, no meu entender também, né? Perder Sinal aqui da nossa região que tá um pouquinho, tá oscilando, né? Aqui a gente já percebe na cidade oscilando,
E aí na reserva ainda, que a professora mora dentro da reserva, né? É mais complicado ainda o sinal ali, né? Então, como ela mesma falou, né? É um problema que tem hoje para se trabalhar com a educação, né? Na pandemia, a educação está sendo de forma híbrida, às vezes, ou até à distância, para poder atender a demanda, né? Então, esse problema da internet acontece bastante, mas nós vamos aqui ajudando aqui. Então, eu estou dando suporte aqui, tentando no vácuo para ajudar um pouquinho, Sim, professora. E aí eu faço a pergunta, depois a professora Teodora que comenta aí, tá bom? A senhora entendi. professora, que é gestora, né, de uma unidade, de um instituto Uhum, federal, quais são os uhum. desafios para chegar a esta posição que a senhora ocupa hoje? E quais seriam os desafios para um gestor indígena nesta função, né? Pensando assim como desafio, como a senhora mesmo falou, e a professora Teodora falou que há tantos indígenas hoje com formação não só superior, mas de pós-graduação, mestrado, doutorado e Pós-graduação. pós-doutorado, né? Como seria a construção dessa caminhada, professora? Então, essa caminhada é uma caminhada que eu sempre falo, nós indígenas sempre temos que escolher, né? E são escolhas. Quando nós entramos no movimento, quando nós entramos na luta e quando nós acreditamos naquilo, no nosso povo, naquilo que a gente quer para o nosso povo, é um processo de construção que nós temos que abrir mão de algumas coisas, temos que aprender muitas outras coisas, porque conviver no nosso mundo indígena e no mundo não indígena requer que a gente reaprenda algumas coisas, requer que a gente abra mão de outras. Então, nessa construção, eu venho de dentro do movimento, de escola, de trabalhar como professora, como gestora de escola, e sempre dentro do movimento, e sempre de acordo com as lideranças, sempre de acordo com as comunidades. E aí, há 7 anos, eu resolvi fazer o concurso para o Instituto Federal. Depois que eu terminei meu mestrado, eu resolvi fazer, tinha uma vaga no Instituto Federal específica para esse campus aqui, que é um campus que tem mais de 70% agora, né, indígenas. Quando eu cheguei aqui não era tanto, e foi feito um trabalho, nós fizemos todo um trabalho para nós atingirmos esse número. E o grande desafio é nós trabalharmos com essa, principalmente a questão de estudar muito, né? Eu digo que nós somos um povo oral, então a gente fala com muita facilidade, mas no mundo acadêmico e não indígena, o papel é que fala mais alto. E foi isso, tive que aprender a ler e a interpretar, estudar bastante. A oralidade sempre foi muito fácil para mim. Para chegar numa instituição, e hoje eu estou aqui há 7 anos, quando eu trabalhei, eu tive a facilidade de ter um gestor que ele já entendia essas questões indígenas, então, quando ele fez a oferta da vaga, né, a instituição fez a oferta da vaga específica para o curso de licenciatura intercultural, porque eles queriam uma pessoa com esse perfil, e quando eu assumi, só tinha mais uma outra indígena e alguns alunos indígenas. Foi um processo de trabalho, eu comecei a trabalhar com formação de mulheres indígenas, o curso que a gente fez, por exemplo, artesão de artigos indígenas, na comunidade Maturuca, só com mulheres indígenas, e comecei a trabalhar isso dentro da instituição. O primeiro desafio foi desconstruir muitas coisas dentro da instituição. É um trabalho que requer muito
é muito a gente poder mostrar da nossa forma, né, de uma forma em que as pessoas podiam compreender qual era esse nosso trabalho enquanto movimento, o que a gente, por que os indígenas, nós defendíamos os nossos direitos, mostrar essa pluralidade cultural, essa diversidade cultural. Então, assim, foi um trabalho dentro de uma instituição de dia a dia, construindo dia a dia, e sem ir para o embate, né? Sem ir para o embate, mas eu sempre falava assim, a gente conquistar. Se a gente foi se fizeram isso com a gente, por que a gente não pode fazer o inverso, né? Eu sempre eu pensava assim, por que a gente não pode conquistar? Por que a gente não pode mostrar a quem somos? Por que a gente defende o direito? Por que eu não posso ir? Uma coisa é quando eu estava no movimento e a forma em que a gente fala, né? Muitas das vezes tem que ser dura, tem que machuca as pessoas e às vezes a gente tem que ir muito direto nas coisas, né? Quando eu entrei nesse espaço educacional, então eu usei a educação para fazer esse trabalho que eu fazia no movimento, mas usando uma outra metodologia, né? Então, como professora, eu disse, não, vou dar a minha forma, porque aqui dentro é um ambiente educacional, então a gente pode trabalhar isso de outra forma. Eu não usei as mesmas estratégias, as mesmas formas quando eu estava no movimento. E isso nós fomos construindo, e nessa construção de discutir currículo e a entrada de mais indígenas aqui dentro, esse campus ele foi fundado com a participação das lideranças indígenas da região, então foi um trabalho muito forte da liderança, e eu disse, a gente precisa trabalhar isso, mas esse campus ele tem que ser um campus intercultural, já que ele não é um campus indígena, né, reconhecido como campus indígena, mas ele pode ser um campus intercultural, então é isso que nós vamos fazer. E aí, conversando, construindo todo esse processo durante esses anos, nós conseguimos mostrar, né, conseguimos levar as pessoas para as comunidades, para elas entenderem o processo, porque a luta, inclusive tem um relato muito interessante, porque eu cheguei aqui, as pessoas já me conheciam pela luta, né, pelo movimento, e aí tinha um aluno, né, que os familiares eram da Raposa Serra do Sol, e vocês sabem, eu fiz a campanha internacional da Raposa Serra do Sol, junto com o seu Jaci, quando foi para o último julgamento, e vocês sabem também que eu sofri ameaça de morte, então, junto com as outras lideranças, então, cada uma liderança tem uma história, né, dentro do movimento aqui de Roraima, né, vocês sabem que foi uma luta muito grande da terra indígena Raposa Serra do Sol, e muita gente envolvida, muitas lideranças, muitos parceiros. O que acontece? Aí tinha um aluno, então o pessoal dizia, olha, a professora vai vir a professora, assim, a professora trabalhou e defende os povos indígenas, da Raposa Serra do Sol, trabalhou em defesa da Raposa Serra do Sol, né? E hoje, gente, foi um trabalho tão fantástico, ele é do ensino superior, né? Nós temos o curso de aquicultura, tecnologia em aquicultura aqui, e técnico em agropecuária e técnico em aquicultura, né? Então, ele era da turma do superior. E foi... Gente, hoje é fantástico. Ele trabalha hoje na terra indígena Raposa Serra do Sol. E vocês precisam ver a dedicação que ele e a forma que ele trabalha com o povo. Totalmente diferente. Uma coisa que eu cheguei, ele era muito desconfiado, olhava muito e questionava muito algumas coisas, e hoje ele está lá trabalhando, fazendo o trabalho dele de técnico em agropecuária junto com o povo lá, e assim, precisa ver. Quando tem movimento aqui, quando fecha as estradas, né, quando tem toda a luta, e eu posto lá, e ele, tô aí, professora, tô com vocês, tudo mais. Então, foi esse trabalho que eu fiz. E para chegar hoje, é uma eleição aqui dentro do campus, né? Vocês sabem que uma das nossas pautas de luta
é que nós assumíssemos esses espaços de gestão, né? A gente já tinha passado pela questão de conselho, comissões, mas a gente sempre tinha pauta, não, a gente precisa assumir os lugares de gestão, vamos ver, nós temos que nos preparar para isso. E quando eu assumi, aqui é um processo de escolha pelos técnicos e pelos professores. E eu, com a equipe que a gente já vinha trabalhando, né, eu não me lancei assim, agora eu quero ser gestora do campus. Não, foi um trabalho de equipe, foi um trabalho que acredita nesse trabalho, que acredita que não só os indígenas, mas as pessoas de assentamento, as pessoas que vêm, que têm assim pouca possibilidades em outros espaços, né, que pudessem vir para o Instituto, que acreditam que o Instituto possibilitaria essa formação. Então, assim, foi uma equipe que nós trabalhamos e eu fui escolhida, né, como gestora por 4 anos, né? Então, uma escolha dos colegas, né, que acreditam nessa gestão, e que acreditam, que trabalham, né, e que hoje vão nas comunidades, que conhecem, né, e que trabalham diretamente com as comunidades indígenas, que a gente tem um trabalho muito grande aqui com as comunidades indígenas. E esses desafios, né, na função, para quem, né, como gestora, para mim, os desafios são esses: muito estudo. Eu participei da CNPI, da CNEA, sempre a gente estudava muito. Todos os membros, eu sempre falo para os colegas que estão aí, Teodora participou, nossa, no Brasil, assim, eu conheço tanta gente, Kim Apareci, Gessen, tantas outras pessoas, o Caboquinho Potiguara, e assim, muita gente no Brasil todo, né? E quando a gente ia para essas reuniões, a gente estudava muito. Muita gente pode imaginar que a gente participa dessas reuniões e que não precisa estudar. A gente estudava muita legislação, entender como era a gestão, né? Entender como era o lado político, como era o lado administrativo. Mas quando a gente assume aqui na ponta essa gestão, porque uma coisa é dentro do movimento, quando você conhece, outra coisa é quando você está dentro, né? E isso requer hoje, esse desafio para mim é muito estudo. Por quê? Porque quando eu falo de gestão do Instituto Federal, aqui a gente trabalha com ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? E formação profissionalizante tecnológica. Então, assim, requer muito estudo hoje para eu entender, principalmente como gestora, essa questão pedagógica, né, financeira e administrativa. Então, eu não só sou uma gestora da parte de ensino, da parte pedagógica. Eu preciso entender do financeiro e do administrativo. Então, eu preciso entender dessa gestão pública como um todo. E isso, esse é um dos desafios de ser gestor numa instituição federal. E eu digo assim, hoje o nosso orçamento do campus, ele chega a 3 milhões. Então, eu preciso planejar junto com a equipe tudo isso. Então, eu preciso entender de tudo, de licitação, mesmo tendo a equipe técnica, eu preciso entender de orçamento, e isso eu ganhei muita experiência no movimento. Quando eu participei do CNE, do CNPI, dentro das reuniões, dentro das assembleias, com os nossos assessores, eu não ganhei isso só na universidade, eu ganhei esse conhecimento dentro do movimento indígena. Então, assim, eu digo que eu sou fruto do movimento, aonde eu estou por causa do movimento, por causa da luta, porque cada um construiu nesse Brasil todo, e não foi pouca gente, né? Muita gente, então eu sou muito grata a isso. Então, e também, né, entender esses processos internos, né, de uma instituição
como é uma instituição, porque ela é federal, né? Qual a diferença da municipal para estadual. Então, estudar isso e entender esses processos internos, muito importante. Então, requer aí muito estudo. Professor Teodoro tá voltando aqui, ficou um pouquinho fora do ar por causa da internet, né? Várias pessoas também. Caiu até um pouquinho a audiência ali, mas é que várias pessoas informando a gente, tô caindo. E aí estão voltando aqui. Então eu vou fazer a ponte da próxima pergunta, depois a professora daí assume a continuidade, tá, professora? Pode ser, professora Teodora? E que a professora. Tranquilo, professor Valdomiro. Que a professora Pierlangela, né? Fez respondeu um pouquinho dela, mas ela respondendo, eu fiquei pensando algumas coisas aqui, professora, sobre essa função, né, da gestão indígena. A senhora já falou um pouquinho do papel da gestão, que seria a nossa próxima pergunta. E eu fiquei pensando uma questão aqui, né? Até vendo esse exemplo da Olimpíadas, né? Uma atleta aí de alta performance, né? Que preparada para fazer a sua apresentação, mas por questões de pressão psicológica, né? Ela não conseguiu, ela desistiu das provas, né? E eu estava falando aí da atribuição de gestora, né? Lidando com pessoas, lidando com situações, tendo que estudar bastante e também tem que se atualizar constantemente, né? E aí eu fico perguntando assim, como seria o cuidado que a senhora poderia falar sobre esse cuidado da saúde emocional do gestor, né? Que está lidando com pessoas, está sob um estresse, às vezes, bem mais intenso que outras atribuições. Eu não estou conseguindo entender, Teodora. Tá ouvindo? Ela disse que não está conseguindo entender. Tá. Agora só tá ouvindo, professora? Só tá conseguindo me ouvir? Teodora, você consegue me ouvir ou não? Eu consigo te ouvir. Eu acho que, para mim, Teodora, eu consigo te ouvir também, mas eu não consigo ouvi-lo. Ah, tá. Não tá conseguindo me ouvir. Então, professora, reporte para ela a pergunta se como a gestora trabalha a questão da sua saúde emocional mediante toda essa pressão que o cargo traz. Pierlangela, você está me ouvindo bem? Você me ouve, professora Pierre? Consigo te ouvir. Ah, tá. Então, o professor Pastor Valdomiro estava falando. Que bom. Hoje está bem difícil, né, aqui, em função da internet, que realmente tem dia que não funciona, mas voltou. O professor e pastor Valdomiro estava colocando o seguinte: como é que você lida com essa questão da saúde psicológica, emocional, né, diante de todas essas dificuldades, de tantas pressões aí nesse contexto que a gente vive, e também em função da sua própria função como gestora. Você podia falar um pouco disso daí? Tá. Como eu falei, uma coisa, para mim, particularmente, eu lido da seguinte forma. Quando eu vou na comunidade, quando eu vou perto do povo, quando eu vou nas assembleias, para mim, é uma revigorada. Então, assim, minha saúde mental, e eu cuido dessa forma. Quando eu disse assim, é importante que a gente alcance os postos, é importante que a gente passa por essa pressão, né, de a gente
tá respondendo, né, determinadas coisas e tá aprendendo mesmo. E, como eu falei, não é dizer, é uma coisa fácil, né, você passar muitos dias fora de casa, como a gente passa, né, Teodora, participando de eventos em Brasília, né, com muita gente que na luta, né, fora de casa. Não é fácil, mas é como eu falei, para mim, minha saúde mental, eu consigo tê-la porque é um pé aqui, mas é o outro na comunidade e junto do movimento, porque é a minha fonte de tudo. Assim, eu tenho um contato diário com as comunidades, né, mesmo pelo WhatsApp. Eu vou nas comunidades, a gente tem quando a gente consegue trabalhar, ver que a instituição consegue alcançar a comunidade, então eu vou para lá, é para lá que a gente faz esse trabalho, entendeu? Então, assim, essas pressões sempre vão vir, mas nos meus 46 anos já, 26 anos aí de movimento, de pressão, de luta, de ameaça de morte, eu sempre coloquei isso, um pé lá fora e os dois dentro, né? Dentro da comunidade, dentro, como eu falei, é muito importante tomar banho de igarapé, é muito importante estar no meio do mato, né, vendo as coisas, é muito bom ir comer a damurira, tomar o caxiri e conversar com os parentes. Eu sempre lembro de uma frase, Teodora, da Chiquinha, né, que a gente conversava naquelas reuniões que a gente ia, e Chiquinha falava assim, eu fico pensando, enquanto nós estamos aqui, batalhando, estudando, nessa maior pressão, que a gente não piscava o olho, né? Porque qualquer palavra que falassem poderia tirar, quando a gente estava discutindo algum projeto que era para as comunidades indígenas, qualquer palavra muda o significado, né? Para a gente tem um significado mais no português tem outro, entendimento. Aí ela dizia, e a gente fica aqui nessa pressão, nessa tensão toda, procurando defender os direitos indígenas. Eu fico pensando que a minha irmã está lá na comunidade, né, lavando a roupa dela, indo no igarapé, indo fazer as coisas, e aqui a gente lutando, né? E eu sempre dizia assim, pois acho que é, mas quando a gente chega lá, a gente tem que fazer isso também, né? Porque aí a gente desliga e depois volta de novo. Então, eu até hoje tenho seguido isso e tenho conseguido, né? E também, quando eu tiro férias, é férias mesmo, é para ficar sem celular, para dar esparecida mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco de cabelo branco aqui, apesar dos meus 46 anos, tenho um pouco de cabelo branco. Que bom, Pierlângela, né? É muito interessante essas suas colocações, né? Principalmente em se tratando da saúde, porque a saúde é um todo, né? A saúde do corpo, da alma, do espírito, é todo um conjunto. E que bom saber, né, que lá no seu estado, a comunidade, o território te dá esse tipo de privilégio, vou usar esse termo, né, de ir para a comunidade se sentir bem, né? Isso é uma questão aqui no Mato Grosso do Sul que eu diria assim muito diferente. Aqui na aldeia onde eu moro, por exemplo, moramos numa terra de 500 hectares para uma população de 16, 17 mil pessoas. Então, as casas, né, já são muito perto, é igual cidade praticamente, né? Está se tornando uma aldeia urbana. E não tem cachoeira, não tem rio, né? A gente está lutando aí para poder preservar as fontes de água, né? As pouquinhas fontes de águas que tem. Então, é uma realidade territorial muito diferente. E que bom, isso, né? Por isso que a importância, né, Teodora, da demarcação das terras indígenas, né? Exatamente. Para você ver, né, que a importância que o território tem para nós como um todo, né? Porque nós somos ligados à terra. Então, sim. a importância disso, né?
E as pessoas da comunidade, o ambiente tem que estar favorecendo essa condição, né, para a gente ter essa saúde. Por isso que eu falo que aqui no Mato Grosso do Sul isso é praticamente impossível, né? Mas é muito bom É uma saber luta ainda, né? que tanto a região, acho que amazônica, né, quanto ali em Roraima, né, ainda tem muita mata, vou dizer assim, né? Parte da questão ambiental que ainda favorece essa questão também da saúde física, emocional, psicológica, né? É muito bom saber disso. Porque, porque Pode aí falar. para vocês o processo, né, ainda é um processo que vai, eu digo assim, ainda tem geração, né, porque a gente sabe a luta de vocês aí, sabe que não é fácil, né, não é fácil e sabe que os problemas, né, a gente sempre conversava muito, né, em relação aí, a gente sabe essa diferença territorial, né, o quanto a importância da terra, a importância dessa luta e que vai exigir sacrifícios, né? Eu sempre falo assim, são muitos. Quando a gente fala de saúde, né? E saúde ela tem a ver com essa questão territorial, não tem jeito. É espírito, é o cósmico, é a terra e para a gente foi uma luta muito grande, por isso que a gente valoriza muito nessa conquista dessa terra, porque a gente sabe a situação de vocês e de outros povos, né, nesse Brasil, que é fundamental e que vai aí, requer, né, o apoio de todo mundo para a conquista desse território, porque é uma questão de saúde e de vida, né? É de vida, uma questão de vida. Exatamente. E falando nessa questão de vida, de território, né, de condições ambientais, a gente sabe que a educação indígena e a educação escolar indígena também, no nosso ponto de vista, deve também percorrer, né, um pouco por todas essas questões também. E aí eu queria fazer uma pergunta assim bem mais específica para você, Pierre, que tem bastante experiência, né? E isso é muito importante, a gente aprende muito com as experiências, né? Do seu ponto de vista, qual é ou como deve ou deveria ser, né, o papel de um gestor, pensando nesse contexto, né, de que a educação favoreça para a melhor qualidade de vida naquilo que é possível. Qual seria o papel desse gestor indígena, seja lá na escola, seja numa faculdade, no instituto, né, em qualquer espaço público, coletivo, né, qual seria essa relação da educação com essa qualidade de vida, né, e o papel desse gestor para promover isso? Isso. Como eu falei, é importante a gente só começa a mudar o sistema, é muito difícil mudar os sistemas, mas se a gente estiver por dentro dele, a gente precisa entender como ele funciona, né? Para a gente poder ver, nós não conseguimos, como gestor, chegar e mudar tudo, né? E ser da forma que a gente quer. Porque tem um sistema construído por pessoas que já têm as concepções, as ideias delas, né? O que é importante? A gente conhecer como é que funciona esse sistema e da nossa experiência que nós temos e daquilo que a gente quer de educação escolar indígena, o que nós podemos fazer dentro desse sistema. Quando a gente sempre falava da criação do sistema próprio para a educação escolar indígena, né, era justamente isso, essas engrenagens que a gente coloca a nosso favor. Mas hoje, dentro de um sistema que não é próprio para a educação escolar indígena, o que eu vejo assim é que os gestores eles precisam compreender o seu papel enquanto gestor.
Não é aquele papel de autoridade máxima, que vai, do autoritário, que todo mundo tem que fazer o que ele quiser, né? Mas é a gente compreender que o gestor, ele sendo um gestor indígena, ele é o mediador, né? Desses processos de aprendizagem, das dimensões que nós temos na escola, né? Então, é preciso que essas dimensões, quais são essas dimensões que é preciso compreender? As dimensões pedagógica, a dimensão política, administrativa, financeira. Nós, enquanto gestores, a gente não vai só para o pedagógico, a gente precisa saber de onde vem esse recurso, a gente precisa estar falando isso nos conselhos, passar para os conselhos escolares, passar para os conselhos de lideranças, nós temos que ter propriedade para falar de recurso. Eu sempre falo, a gente tem que ir lá na conta do FNDE, lá do PDDE, seja da onde tiver recurso, saber puxar, saber ter esses extratos para passar para as pessoas verem. E isso não é só nós vamos fazer o PPC diferenciado, tudo tal. Não, mas como é que a gente pode implementar? De onde vai sair esse recurso? Como é que a gente pode agilizar? Vai sair tudo da comunidade? Vai ser só esse recurso da comunidade? Mas de onde é que vai sair? Onde é que a gente pode mudar? E como é que a gente vai garantir, então, essa execução? Então, a gente precisa entender, compreender e ser esse mediador entre o que o sistema exige, né, e o que a comunidade quer. E a gente pegar isso e transformar ela em educação escolar indígena. Sabe por quê? Porque o que me preocupa muitas das vezes é que, sem a gente entender como gestor, como nós gestores indígenas, se a gente não entender esse processo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo vendo o que veio mais da secretaria que eu tenho que executar. E às vezes o gestor assume assim, não, agora eu sou gestor, faço o que a secretaria quer. E o gestor indígena não é isso. O gestor indígena, ele é o mediador do que a comunidade quer e o que o sistema exige, né? O que a gente vai colocar nisso, né? Como é que nós vamos construir isso? Tem que mediar isso. O gestor, ele tem que entender. E ele tem que compreender essas áreas de trabalho de gestão escolar. Que condições humanas eu tenho para fazer esse trabalho dentro da escola? Né? O funcionamento. Como é que funciona essa escola? Né? Não é só funcionamento, de manhã eu vou lá, abro a escola e no final do dia eu fecho a escola. Né? Como é que é todo o funcionamento? Estrutura. Qual é a estrutura que eu tenho? Porque aí eu vou... e as condições materiais. Se o gestor ele consegue compreender, né, essas 4 áreas de trabalho, ele vai ver, ele vai dimensionar o que eu tenho zero, né? Porque eu digo assim, nas escolas indígenas tem coisa que é zero, só tem as condições humanas, né? Que são as pessoas, né? Que às vezes a escola é construída pela própria comunidade e só está lá o Estado pagando o professor, só, né? Aqui em Roraima nós temos essa realidade, eu acho que aí também vocês têm. Então, se o gestor ele consegue levar isso para os pais, eles conseguem levar isso para as lideranças vão começar a dimensionar de uma outra forma, né? Não, a gente precisa atacar aqui, a gente precisa atacar aqui. Então, é preciso que esse gestor ele seja esse mediador e essa pessoa que leva a informação. Não é aquela pessoa, eu fui escolhida pela comunidade, por exemplo. Eu fui escolhida pela comunidade, agora eu só vou fazer o que a comunidade quer e não vou atrás de outra solução. Não, às vezes aquilo que a comunidade quer, dá para, se você vê uma forma de inserir isso no sistema, você vai lá e luta, né? E luta. Uma hora consegue. São processos, e assim, o que a gente não pode também... A gente sabe que o estresse, muitas das vezes, as exigências, né, na educação é para ontem, né? Por quê? Porque a gente tem aí um atraso histórico na educação escolar indígena, né? Quando a gente está falando dessa educação formal e daquilo que a gente quer enquanto povo,
né? Porque cada povo, cada comunidade, ela tem um significado para a educação escolar, né? Para uns é a valorização da língua, para outros, e eu digo isso pela experiência que a gente tem, é que o pessoal já fala a língua, já escreve a língua, eles querem aprender o português, que é porque eles não conseguem se comunicar na língua portuguesa, e aí vai diferenciar, e vai ter essa questão da realidade de cada estado, porque, assim, eu sempre falo, nós não temos que nos basear por aquilo que a gente já tem, né? Nós temos muita coisa, mas a gente tem que se basear pelo aquilo que a gente quer. E o que nós queremos, que já conquistamos, então a gente coloca ali o gestor, ele tem esse papel de mediar. Então, outra coisa, muita gente fala de educação escolar indígena. Os fundamentos da educação escolar indígena tem que estar na nossa ponta da nossa língua enquanto gestor. Por quê? Porque quando você vai para uma reunião, quando você vai conversar com alguém, as pessoas te perguntam. Não tem essa. Às vezes, e eu digo assim, de muitas mesas que a gente sentou para falar de educação escolar indígena, e as pessoas disseram, mas o que vocês querem mesmo? O que vocês têm e o que vocês querem? Por que vocês querem? Por que vocês falam educação específica e diferenciada? Explica aí. Né? E a gente explicar, e às vezes as pessoas acharem que, não sei o que vocês querem, não é nada disso, a gente já faz, tudo mais. Então, a gente tem que conhecer esses fundamentos e, assim, convencer as pessoas de que aquilo é o que está ali, que a gente quer, né? São anos para conquistar isso, né? Cada realidade é uma realidade. Outra coisa, a gestão em escolas indígenas, essa participação comunitária. Uma das coisas que eu aprendi muito e que eu trouxe para a gestão aqui do Instituto é essa coletividade, esse ouvir, e aí também serve para a minha saúde mental, que eu nunca tomo uma decisão sozinha, né? Eu sempre tomei no coletivo. Então, se a gente errar, a gente erra junto, se a gente acertar, a gente acerta junto. Né? Para não sofrer essa pressão sozinha, né? E aí, quando eu falo nesse contexto maior, né? Da educação escolar indígena, quando a gente fala dessas realidades, o que a gente construiu enquanto movimento, e a partir do movimento da terra, né? Quando eu falei lá no início que as lideranças, elas sempre falavam assim, sim, vocês estão lutando pela educação, mas a gente tem que lutar pela terra, pela saúde, né? Então, como é que nós vamos fazer isso, esse processo? A gente precisa ter várias frentes? Precisa. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos priorizar essa coletividade, essas discussões a gente levava junto, né? E aí, essa coletividade, essa forma de ouvir, essa forma de a gente poder refletir, muita gente dizia, vocês ficam 5 dias em reuniões, o que vocês estão fazendo aí? Muitas das conquistas que a gente tem hoje foi por isso, porque a gente abriu mão de sono, abriu mão de muita coisa, né? E vocês, todos os povos indígenas no Brasil, nunca foi fácil para nada, né? Nunca, tudo que a gente tem, apesar de muita gente não conhecer, né, Teodora, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a gente não escreve, né, muito, principalmente a gente do movimento indígena, né? São poucas pessoas que escrevem, né? Mas todo esse processo histórico aí e muitas das políticas que foram conquistadas foram lutas, né? Foram dias de lutas, foram sacrifícios de muitas pessoas. Que não está registrado em história, tá na minha memória, está na tua memória, né? Está na memória do Alberto, está na memória de outros colegas aí, né? Está na memória de muita gente que já foi, como o nosso amigo Fausto, como nossa amiga Natalina, como uma liderança, o Dionito, porque a gente perdeu muita liderança, né? Nessa pandemia,
e muita liderança importante que tinha uma história que ficou. E eu sempre lembro aqui, por exemplo, do Dionito, que foi esse nosso colega que morreu lá do Maturuca, da terra indígena Raposa Serra do Sol, e ele sempre falava assim, quando a gente estava discutindo lá no Instituto Siquirã, a questão de educação, né, e eu ligava para o Dionito, ele era coordenador do CIR, e ele sempre dizia, olha, quando for qualquer pauta, qualquer reunião, eu estarei lá para dar apoio para a educação. Assim como quando tinha que fazer um movimento para a questão da demarcação da terra indígena, né, da luta, estava lá, gente, os professores contribuindo. Às vezes não ia lá para a barreira, não ia lá para frente, aonde estava, né, as comunidades, mas a gente comprava alimentação, mandava as coisas, né. Então, assim, é um conjunto, né. Então, quando a gente fala dessa questão de gestão indígena, a gente tem que levar em conta tudo isso, tem que levar. Porque o que eu vejo muitas das vezes as pessoas, e quando tem um movimento, né, o pessoal diz assim, mas não vamos parar a escola para ir para o movimento. Tem que parar a escola e ir para o movimento, porque a terra é para todos, né? Tem que parar, entendeu? E aqui era assim, a gente dizia e a gente fazia, né? Vamos parar. Tem que parar e ir lá lutar, né? Porque senão a gente não conquista. E não adianta só saúde para um lado, educação para outro e terra para outro. A gente faz as frontes, as estratégias de trabalhar grupos diferentes, mas a luta é uma só. Então, acho que aqui a gente conseguiu muita coisa, porque a gente, independente das nossas questões internas, que sempre tem, na hora da luta é todo mundo. Na hora da luta são todos. Então, quando a gente fala de gestão, e quando a gente assume esse compromisso numa escola estadual, municipal, federal, a gente tem que ter em mente isso, que nós estamos assumindo um compromisso com o povo. Se a gente assumir o compromisso com o sistema, nós só vamos fazer o que o sistema quer. E se a gente assume o compromisso com o povo, a gente leva isso para dentro da escola de uma forma que... E assim, se a gente tiver que responder, responde também. Se a gente, quem está na luta, não pode ter medo, né? Não pode ter medo, porque se a gente se tiver medo, não vai para a luta. A gente tem que estar nesse movimento. E quando a gente fala o gestor indígena, ele tem uma importância muito grande nisso. Né? Ele é uma liderança, muitas das vezes, nas comunidades, né? Então, se o gestor dizer assim, não, nós vamos trabalhar em prol do povo, consegue trabalhar, consegue, e é muito importante, porque trabalhar na formação, né? E o espaço, e eu sempre falo, a escola é um instrumento que a gente tem que usar para nos fortalecer enquanto povo. Porque se a gente fizer o contrário, nós vamos estar trabalhando para o sistema, e não para... Eu me sinto, assim, bastante agraciada, fortalecida, professora Pierlângela, pela sua fala. E eu tenho certeza, né, que muitos aqui que estão nos assistindo também. Vamos dar uns 2 minutinhos para você tomar um fôlego. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer as muitas participações, né, de professores aqui da região, não só de Dourado, mas de toda a região. E muito rapidamente ouvi aqui também a participação da professora Suzana Grilo, né, de Brasília. Eu vou olhar aqui também mais alguém, acho que a professora Marli, lá de Aracruz, Espírito Santo, e tem outros parentes também, educadores, que é da região norte, né, que eu não sei onde está agora, mas eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos os educadores aí daqui do nosso estado e fora do nosso estado, pela participação. O nosso horário está um pouquinho avançado, mas a discussão está muito boa, né, Pierlângela? Assim, eu gosto muito de ouvir, eu tenho certeza que muitos gostam muito de ouvir também.
Vamos mais assim, uns 5, 10 minutos, acho que é tranquilo, professora Pierre. E, bom, quem quiser sair, né, fica à vontade para sair, mas a gente vai continuar um pouco aqui esse debate com a professora Pierlângela, porque é uma honra muito grande, né, estar também ouvindo suas experiências e a gente aprendendo, né, como foi todo esse processo de construção, de conquista, né, no Estado, no Brasil, com a participação dos movimentos indígenas, né. E uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, nós podemos estar no sistema, né, utilizar o sistema para conseguir avançar e conquistar algumas questões específicas que é possível dentro desse sistema, né, como você disse. A gente vem lutando aí para a criação do sistema próprio, mas está difícil, né, professora Pierlângela? E lembrar também que a professora Pierlângela é também do Fórum Nacional de Educação, né? Então, para nós, isso demonstra que você está lá nessa função de diretora do Instituto, que é muito importante para todos nós, mas você não deixou e não desvinculou da luta, né? Então, te parabenizo por isso, porque muitos gestores, infelizmente, viram gestores públicos, né, e depois não conseguem mais se dialogar ou se articular com a base, né? E a sua fala deixa muito claro que é importante, né, continuar essa luta coletiva, né, independente do espaço que a gente ocupa, né, isso é muito importante. Eu gostaria de mencionar algumas colocações aqui, além de fazer os agradecimentos, né, teve várias colocações muito importantes, gostaria de ler apenas algumas, vou esquecer de algumas também, né, mas acho que é importante ler aqui. Luciane Machado fala assim, parabéns, um dia colheremos os frutos das plantações que fazemos. A Cris, parabéns pela sua luta, professora, a luta em defesa do direito não é fácil, mas vale muito a pena. Vamos ver mais algumas aqui, algumas colocações. Alice Rosane Belotto disse assim, maravilhosos os relatos da professora Pierlângela. E muita gente reclamando que a internet também caiu, tá? Não foi só aqui na minha casa, não. É que geral, Célia Ruiz disse, parabéns, professora, por estar nos repassando o seu conhecimento. Luciane Galo, não sei se eu li corretamente, Comunidade Guarani Kaiowá de Naviraí, Mato Grosso do Sul, em contexto urbano, estamos acompanhando sempre os diálogos, realmente, obrigada aí pela participação. Matheus Alcântara, boa noite, muito interessante conhecer a realidade de vocês do Mato Grosso do Sul, sou do norte de Mato Grosso, obrigada aí, professor Matheus Alcântara, né, pela participação. Vamos ver o que mais aqui. Alice, ela disse, além das condições do território ofertar diretamente a saúde física e mental, as ações do ser humano sobre o ambiente aceleram o processo de degradação e prejudica a qualidade de vida da população. Então, tem muitas colocações aqui, né, interessantes. Aí, alguém do Forem disse assim, hoje ainda houve um incêndio na aldeia, na área que estava em recuperação. Que pena, né? Olha só. Vamos ver o que mais aqui. Muito importante essa reflexão do gestor indígena. Vamos ver o que mais. Esse outro aqui eu já li. Excelente reflexão acerca do papel importante do gestor indígena. Fala da Marli, da Penny Gomes. Professora Marta Troquês, também professora da UFRD, obrigada pela participação. Ela está dizendo parabéns. Aí a professora Jussara disse, não temos nem água aqui, né, professora Teodora? É verdade. Uma aldeia enorme como essa, né, a mais visibilizada no país, ainda sofre a falta de água aqui na aldeia, infelizmente.
A Sheila Santos disse: arrasando, Pierre, gestão indígena direcionando as dimensões e estratégias do papel do gestor. Aí a Celina está falando que não conseguiu, acho que assinar a lista de presença. Tiago Fernando, parabéns, professora, contribuiu muito conosco. Então, são algumas colocações, professora Pierre, importante também ouvir, né? Bom, já caminhando para a finalização, né? Você já falou bastante, também mencionou na sua fala, era uma outra pergunta que eu ia fazer, mas não vou fazer mais, né? Porque você já mencionou na sua fala qual a importância do movimento indígena para as pautas dos parentes, né? E em toda a sua fala, você foi mencionando, né, a importância do papel das organizações indígenas, dos movimentos indígenas, e as pautas que o movimento discute, debate, e leva mesmo para tentar visibilizar o governo, o Estado, né, em relação a todos esses desmontes que nós estamos vivendo também, né, Pirlângela, nesse momento político. Nós temos muitas perdas, inclusive daquilo que nós conquistamos. E essas manifestações vêm justamente para tentar reverter essas perdas, né? E uma das maiores agora é tentar realmente modificar o que está na Constituição, né, artigo 231 e 232. Está aí mais um motivo da luta dos movimentos indígenas, agora no mês de agosto, em Brasília, e acredito em todo o território nacional que puderem fazer. E eu vejo, professora Pirlângela, muitas escolas têm feito cartazes, têm feito, mesmo no papel sulfite, com os alunos, com alguns professores, algumas pessoas da comunidade, as lideranças, né? Mostrando o seu papel, o seu apoio lá, não ao projeto de lei 490, não ao marco temporal. Então, tudo isso faz parte, né, dessa luta nossa enquanto povos indígenas, também os nossos apoiadores, em defesa dos nossos direitos. Né? Então, tudo isso é muito importante. Antes da gente finalizar, eu gostaria de passar a palavra para você, Pirlângela, mais uma vez, para dar suas palavras finais para os nossos participantes, para a nossa equipe aqui do Tucurá, né, que está presente, e dizer para você da felicidade que estamos de estar com você nesta live hoje. Então, passo a palavra para as suas palavras finais, depois a gente... Então, Teodora, eu acho que a palavra é essa, né? Felicidade. Eu passei mais de um ano, né, da pandemia, sem encontrar ninguém, né? Sem encontrar os parentes, sem... Eu, na qualidade, eu era diretora de ensino daqui do campus, e eu tinha uma responsabilidade muito grande, né, que era a gente executar as atividades, né, e dar continuidade ao processo formativo dos alunos, né, e pensar como é que a gente ia atender. Para a gente foi uma mudança muito grande, né, mas só que a gente fez um diagnóstico, nós não podíamos atender nossos alunos, né, com aula, porque não tem internet, muitas das comunidades não tem, não chega, né, é muito difícil. Mesmo a gente disponibilizando o chip, o celular, é dividido dentro de casa, então uma série de fatores. E isso foi um ano que eu passei longe, né, e pela pandemia, e eu vou te dizer, a satisfação que eu tive depois disso, e a gente começou a fazer um projeto em relação à questão à segurança alimentar, que é a partir da piscicultura nas comunidades, né? Então, além do ensino, quando eu assumi, eu disse, agora nós vamos levar em frente a questão de a gente apoiar a piscicultura, né? Porque em tempo de pandemia, a gente precisa ajudar, né? Enquanto instituição, na questão da segurança alimentar. E a gente
começou a fazer, eu com a minha equipe, começamos a fazer esse trabalho, e eu vou te dizer, encontrar os colegas e poder estar novamente vendo, depois de mais de um ano, e a perda que a gente teve no movimento indígena, como eu citei os colegas anteriormente, né? E assim, não tinha caído, porque assim, na minha cabeça eu ficava imaginando, poxa, os colegas foram, mas a gente não teve nem como se despedir, né? Por causa da pandemia. Então, é uma satisfação poder hoje a gente conversar. Essa pandemia não acabou, e a gente sabe de casos, das reinfecções que estão tendo, de novos casos, né, dentro das comunidades indígenas. É preciso a gente ficar atento para isso. A gente sabe que nós fomos muito afetados, né, fomos muito afetados, e se a gente não cuidar, né, a gente vai continuar perdendo outras pessoas, e a gente não quer isso, né? Então, é sempre uma satisfação reencontrar, mesmo que virtualmente, todos vocês. Você falou aí o nome da Suzana, né? Suzana é uma pessoa aí que contribuiu muito com a gente quando estava no MEC, né? Ajudou muito a gente, ensinou muitas coisas, né? Porque essas pessoas, como Suzana e assim, nós tivemos muitas outras, assim. Um dia, quando eu me aposentar, eu quero escrever sobre essas pessoas, sabe? Para deixar registrado, porque às vezes a tese da academia, ela cita, né? Mas, assim, a gente tem tantas pessoas importantes na nossa vida, na nossa luta, né? Que às vezes não são lembradas, e eu sempre digo assim, um dia eu quero escrever do carinho, de como essas pessoas também se doaram, né, pelo movimento. Eu vejo aí professor Nós que Neymar. temos que registrar a nossa história, né, Pirlângela? Então é importante registrar dos não indígenas que contribuíram com a gente também. Eu vejo aí o professor Neymar, ontem à noite o professor Neymar estava fazendo card, né, aquela hora da noite, tá? Então, assim, e tantas pessoas que se foram, né, e que a gente tem que registrar, tem que deixar, né, elas deixaram muito para nós, muito, às vezes não conhecida e assim, mas que deixaram muita coisa, né? A gente precisa escrever isso para deixar para os nossos jovens. E dessa forma, da nossa forma de falar, de escrever, né? Sem muita técnica mesmo, mas a gente falar, né? Eu lembro aqui, estou lembrando do Marcos Bragas, né? Que foi uma grande pessoa do Isiquirã, meu amigo, sabe? Meu incentivador. Nossa Senhora, até hoje a pesquisa, os grupos de pesquisa que eu participava era ele com o Luiz Otávio, né? Então, muitas pessoas, né? A Socorro Pimentel, enfim, nós estamos aí nessa luta ainda, né? Contra essa pandemia, contra esse vírus, né? Nessa pandemia, mas a gente precisa deixar que os jovens, né, eles entendam essas histórias, que eles passem para frente, levem nossa luta. Ainda bem que a gente já fez muita, né, Teodora? Eu acho que a gente já deixou muitos frutos, né? Eu vejo, tem uma juventude muito aguerrida aí, e eu gosto muito de ver esse pessoal aí que, assim, vai para frente mesmo, vai lutando, né? E eu digo assim, eu e você, porque a gente já se conhece há muito tempo da luta, né? A gente já deixou muitas pessoas aí que estão seguindo, né? A gente está nesses espaços da coisa, mas tem gente à frente, né, levando, e isso é importante. Isso quer dizer que o nosso trabalho e o trabalho daqueles que vieram antes da gente deu fruto, né? E que não vai se perder. Algumas coisas vão com algumas pessoas que já se foram, mas eu tenho certeza que o fruto da luta está aí, e o que é importante, a gente nunca se desvincular do nosso povo. Tá? Então, desejo que todos estejam bem, né? Se cuidem, a pandemia não acabou, a gente precisa cuidar um do outro, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso povo, da nossa comunidade. Já tem muita gente querendo que a gente acabe, né? Que a gente vire mais estatística, e não vai ser a gente que vai contribuir para isso. Então, obrigada pelo convite, foi um prazer estar encontrando pessoas virtualmente com vocês,
E estamos juntos na luta. Até o último índio. Até o último índio. Nossa, professora Pierlângela, te agradeço muito mais uma vez por estar conosco nessa live. E antes de encerrar mesmo, só quero ler uma colocação aqui que foi feita. Assim, sim, muitas pessoas não sabem desta luta e pensam que tudo foi lhe dado de mão beijada e não valorizam as conquistas. E na sua fala ficou muito claro para todos nós. Todas as conquistas foi resultado de uma luta intensa, árdua e contínua. E desejo também, professora Pierlângela, que tudo esteja acontecendo de bom na sua vida. E que você também se cuide, né? E todos os professores, educadores que estão aqui esta noite, né? E os demais apoiadores que estão de outros estados estão nos assistindo, que se cuidem muito mesmo, não podemos mais perder mais pessoas maravilhosas que estão aí conosco no dia a dia, na luta, né? Nossos familiares, nossos parentes, então realmente vamos cuidar um do outro. Obrigada, Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe a todos, e se Deus quiser a gente vai ter outras lives, tá, professora? Não terminamos de conversar. Obrigada e boa noite a todos. Podemos continuar. Tá, boa Sim. noite. Boa noite. Até a próxima.